Pessoal, nossa última entrevista, infelizmente, aqui na 17ª edição do Encontro Mineiro de Educação, mas é uma entrevista muito especial. Estamos recebendo aqui o nosso palestrante do dia, Marcos Ragazzi, diretor executivo do Bernoulli Grupo Educacional. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado pelo carinho. Foi um prazer imenso estar aqui nesse encontro que é muito significativo para a educação brasileira e para a educação mineira. Ontem eu vi o senhor nos corredores, né? Já teve uma interação com o público. O que o senhor achou do nosso evento? O pessoal tem elogiado muito. Foi um evento que as pessoas falaram que as palestras foram palestras muito significativas e que as trocas de experiências nos corredores, nos encontros, até na hora dos jantares foi muito significativo. Muita gente dizendo que a partir dessa interação eles conseguem construir ideias e conseguem fazer com que suas escolas sejam repensadas o tempo todo. O senhor é o diretor executivo de um dos maiores grupos que a gente tem no setor da educação, né, no Brasil, é reconhecido em todas as escolas do Brasil. Eu já visitei algumas escolas de Minas Gerais no tempo que eu estou no Cinep, o pessoal realmente elogia muito, tanto os docentes, tanto o resultado que os alunos entregam, né? Sendo nossa educação mineira uma das melhores do país, quais os pontos que você ainda percebe que podemos melhorar? Que foi, eu acho que um dos pontos que você tratou na palestra que teve aí hoje. Eu acho que a gente sempre tem um processo, não só educativo, mas o processo de vida mesmo, a gente nunca está perfeito, né? Ou seja, perfeito significa que nós acabamos o processo. Então, eu falei um pouco sobre essa situação. A gente falou sobre o que nós precisamos fazer para poder não sermos inúteis no processo educativo, tanto as escolas quanto os docentes. E a palavrinha é mudar. Quando você muda, não necessariamente você vai se tornar útil, mas quando você não muda, você se torna um inútil, mais cedo ou mais tarde. E o processo educativo, educar implica necessariamente em mudar. O aluno chega na nossa sala de aula e ele tem que sair de uma forma diferente. Isso é muito significativo. Então, se a gente não percebe essa mudança, se a nossa mentalidade não é mudar, pensando sempre na melhoria, isso faz com que, mais cedo ou mais tarde, a gente caia a qualidade do processo educativo. As escolas mineiras realmente fazem um trabalho maravilhoso em âmbito nacional e isso é muito fruto de uma consistência desse trabalho. O mineiro valoriza muito a educação e os educadores mineiros valorizam muito essa relação professor-aluno, impactando positivamente esse aluno, fazendo com que ele tenha essa mudança e, obviamente, crescendo nesse processo educativo. Uma vez eu vi uma fala sua, né, sobre o neurolíder, né, a importância do gestor conseguir extrair o melhor do conhecimento técnico, né, do colaborador, principalmente do docente que está ali na escola, mas também ampará-lo com o lado mais humano, né? A gente está num tempo que a gente vive tanta ansiedade, depressão, né, essas doenças, infelizmente, afetando as pessoas. Quais as dicas que você pode deixar para os gestores que estão nos assistindo, para eles melhor assistirem esses profissionais? Bom, eu sempre digo que quem trabalha em escola tem que gostar de gente. Não, eu sou professor, eu gosto de química. E aí não é gostar tanto de gente, você tem que gostar de gente. E o bom líder tem que gostar de gente. A gente tem que entender que o ser humano ele não é apenas o cognitivo, ele não é apenas o técnico. Quando alguém diz que o ser humano é um ser racional, está cometendo um erro gravíssimo, inclusive de forma neurocientífica. Quando a gente é tocado em qualquer parte do corpo, quando a gente é sensibilizado, a nossa visão, a nossa audição, ou seja, os nossos sentidos são sensibilizados, gera-se um impulso elétrico que chega no cérebro, no centro das emoções, de 5 a 40 vezes mais rápido do que no centro da razão. Esse centro das emoções é o que nós chamamos de sistema límbico, que fica lá no miolo do nosso cérebro, enquanto a razão está aqui, atrás da testa, numa região chamada córtex pré-frontal. E aí o que acontece é, nós primeiro somos tocados no aspecto emocional, para depois vir o aspecto racional. Então, se a gente não levar em consideração as emoções, se a gente não levar em consideração as necessidades das pessoas que trabalham conosco, é muito difícil da gente conseguir obter delas o melhor.
Então, é muito significativo que um líder tenha a possibilidade de olhar. Ele tem que olhar no olho do seu liderado, ele tem que se disponibilizar para aquele liderado. Nós temos um sistema que chama-se sistema de fuga ou de luta. Toda vez que nós achamos que alguma coisa é uma ameaça para nós, nós disparamos esse sistema. Existem pessoas que têm uma terceira vertente, que é a paralisia. Então, você se sente ameaçado, você paralisa, ou você foge, ou você luta. E aí o que acontece é que toda vez que o seu liderado se sentir ameaçado por você, ele terá um desses três comportamentos. Então ele vai paralisar e aí ele não vai conseguir entregar o resultado que é o objeto daquela relação. Ou então ele vai fugir daquela situação, ou então ele vai lutar contra você. Então é muito significativo que a gente possa entender que esse aspecto emocional é vital para que você possa ter um bom resultado. E outra coisa muito significativa, a vida é muito curta para que a gente possa ser infeliz em qualquer lugar, principalmente no lugar que é o ambiente de trabalho. Então, o líder que não levar em consideração as emoções dos seus liderados, não entender toda uma dinâmica que existe ali, vai estar cometendo um erro assim crucial. É claro que nada no mundo é simplório. Muitas vezes a gente simplifica demais as coisas, como se todo neurolíder vai conseguir ter na sua equipe pessoas que não tenham depressão, que estejam com a saúde mental ok. Por quê? Porque a vida não é de uma única variável, a vida é de múltiplas variáveis. Então, existem milhares de dimensões, inclusive as dimensões profissionais, que levam as pessoas a terem esse tipo de situação mesmo. Mas existem dimensões que vão para além da escola, da empresa, para além da família, e que está no âmago de cada uma das pessoas. Todos nós somos crianças feridas. Existe uma vertente da psicologia que diz que em algum momento da nossa vida nós somos uma criança ferida, e dependendo do tipo de reação que nós tivemos a essa ferida, que pode ser uma ferida real ou apenas imaginária, a gente se constitui psiquicamente de uma forma diferente. E a gente precisa entender que cada um de nós tem uma falta. E se a gente não se sente ameaçado, a gente vai ter mais liberdade para poder expor a nossa falta e, de alguma forma, alguém poder contribuir, colocando naquela falta, naquele buraco existencial, pelo menos um pouco de compreensão, um pouco de apoio, um pouco de chance da gente poder ser feliz. Então, essa é a vertente. Sempre procure dialogar, ser sincero, olhar no olho, deixar as coisas muito claras para que as pessoas possam ter segurança e não se sentirem ameaçadas por você. E uma coisa muito importante, quando a gente quer mudar, a gente tem que aceitar o erro. E a partir do momento que essa mentalidade é uma mentalidade estabelecida no ambiente de trabalho, as pessoas vão ter mais liberdade de poder criar, porque elas sabem que se elas criarem e houver o erro, e se esse erro for um erro honesto, um erro que tentou ser evitado, mas acabou não acontecendo, elas não se sentirão ameaçadas e elas vão ter vontade de tentar inovar de novo. E quando você tenta inovar de novo, você faz a mudança, e quando você faz a mudança, você pode ser útil para a sociedade, útil para o outro, útil para a empresa, útil como cidadão, útil para a nossa nação. E é esse senso de utilidade que mantém as pessoas vivas, porque existem os vivos mortos. Os vivos mortos são aquelas pessoas que não se sentem úteis e, portanto, a vida não faz muito sentido para elas. Então, é muito significativo que a gente possa entender que todos nós temos faltas e precisamos que as nossas faltas sejam apoiadas por um outro. Sim. Por essa visão e por outras tantas, aqui especificamente no Encontro Mineiro a gente está recebendo um público do setor educacional. Mas pessoas do Brasil inteiro conhecem a sua figura e te admiram muito. Você é uma inspiração de vida, muita gente conhece um pouco da sua história, O presidente teve o prazer de me contar um pouquinho até do sobrenome, a brincadeira. E eu queria que você deixasse uma mensagem, um lema de vida que você leva para essas pessoas que se inspiram em você. Bom, eu fico
até meio sem graça, né, quando as pessoas dizem que se inspiram, mas eu acho que é muito importante que a gente possa entender algumas coisas. Como eu falei, a vida é muito curta, e a vida tem que ter algum tipo de sentido. E o sentido da vida, para mim, é fazer sentido na vida de outro, né? Então, quando alguém faz sentido na minha vida, ou eu faço sentido na vida das outras pessoas, eu acho que a minha existência não foi em vão. Algumas pessoas costumam dizer assim, eu sou assim, eu penso assim, e eu tenho um determinado tipo de conduta. Quando a gente, na verdade, não necessariamente é, mas a gente tenta ser. Então, dizer assim, eu sou justo. Provavelmente eu cometi uma série de injustiças ao longo da vida, mas eu vou tentar ser justo o tempo todo, né? Eu vou buscar essa justiça, ou seja, você tem que ter a consciência do que você quer, né? E estabelecer para você algum tipo de propósito, né? As pessoas que têm propósito, elas são pessoas que a vida tem mais sentido. Existem coisas que são muito significativas, que quando você interage com o outro, aprende com o outro, quando o outro te acolhe, né? Então, ser acolhido por um outro é um gesto de muita humildade e de muito carinho. Eu acho que todas as vezes que nós nos dispomos a tentar ser melhores, a tentar ser sinceros, sermos verdadeiros, isso faz toda a diferença. Não significa que todas as pessoas vão concordar com você. Inclusive, a gente está falando de liderança, um neurolíder não significa que ele é uma pessoa que, apesar da falta do outro, vai deixar que as coisas aconteçam só para poder não gerar uma frustração ou para poder não gerar um incômodo. Não, ele vai tentar achar uma solução para que realmente o objetivo comum, que é daquele grupo de pessoas, né, realizarem uma determinada tarefa, conquistarem um determinado posicionamento, acabe se concretizando. Então, o que é muito significativo? Você ter uma ideia de quem você quer ser. Porque dizer, eu sou. Nós temos o inconsciente. A maior parte de nós é o inconsciente. Nem nós mesmos temos uma ideia. É como se fosse um iceberg, e a pontinha do iceberg é o que nós chamamos de consciente, enquanto a maior parte fica submersa no nosso inconsciente. Então, pelo menos que você tenha a noção de quem você quer ser e estabelecer uma estratégia de como você quer correr atrás disso, para que faça sentido para você e, consequentemente, quando faz sentido para você, acaba fazendo sentido na vida de outra pessoa. A educação é uma parte da sua vida que já convive há muito tempo, né? Você respira educação, a gente percebe isso. E eu gostaria de saber, o que a educação representa na sua vida hoje? Bom, na verdade, isso é muito complexo, né? É muito profundo. Eu vou tentar extrair um pouco do que eu penso sobre tudo isso. Eu tenho 54 anos de idade, 36 anos de profissão na educação, e eu lembro muito pouco de alguns capítulos que não sejam capítulos na educação. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 17 anos, ia fazer 18 anos como professor, então a educação para mim sempre foi uma parcela significativa da minha vida e um dos grandes propósitos da minha vida. Eu estou aqui hoje porque pessoas olharam para mim, perceberam as minhas faltas, as minhas necessidades, os meus desejos, os meus anseios e contribuíram com isso. Deram um pouco do seu tempo para mim, me deram oportunidades e eu estou aqui hoje. Desde professores, eu sou disléxico, passei do primeiro ano do ensino fundamental para o segundo ano sem saber ler, mas muito elogiado, né? Por quê? Porque na época era uma cartilha e aquela cartilha era vovó viu a uva, tinha a imagem da vovó, a da uva, e as pessoas falavam, eu tinha uma boa memória, as frases eram curtas e as pessoas achavam que eu sabia ler. E aí passei do segundo para o terceiro ano, também sem saber ler, mas as frases eram um pouco mais longas. Quando cheguei no terceiro ano, a professora descobriu que eu não sabia ler. E o nome dela é Ruth, era Ruth, né? Uma senhora já falecida. E na época não se sabia o que era dislexia, não se trabalhava com dislexia. E a dona Ruth entregou parte
do tempo dela para mim, do olhar dela para mim, da dedicação dela para mim, e tentou uma série de coisas. Nenhuma das coisas que ela tentou pegar a caneta ou o lápis e colocar em cima das palavras. E o que eu enxergo é um vulto que gira, mas quando você coloca a caneta ou o lápis em cima da palavra, aquele vulto desaparece, né? Aquilo que está meio embaçado fica nítido e para de girar. Então, hoje em dia, muitas técnicas existem para as pessoas que são disléxicas aprenderem a ler. E Dona Ruth dedicou parte desse tempo. Se Dona Ruth não tivesse feito isso, eu seria uma criança que teria um péssimo desempenho escolar e não estaria aqui hoje, né? Inclusive, você citou sobre o meu sobrenome. Na verdade, todo mundo me conhece como Marcos Ragazzi, mas meu nome é Marcos Antônio Pereira da Silva. Eu, com 14 anos de idade, perdi meu pai. Nós morávamos em Brasília. Minha mãe resolveu voltar para Juiz de Fora, minha cidade natal. E aí eu cheguei lá, minha mãe pediu uma bolsa de estudos numa escola particular, porque minha mãe era uma empregada doméstica, e eu ganhei uma bolsa de estudos e estudei numa escola onde tinha um professor, o nome do professor é Nelson Ragazzi, e ele, um professor de uma estatura baixa, mas um professor de uma grandiosidade, né, como pessoa, ele também viu a minha dificuldade e também dedicou parte do tempo a mim. E eu já queria ser professor de Química, e ele era um professor de Química e ele me inspirou muito. Anos depois, eu passei no vestibular, comecei a dar aula, e fui convidado para poder ser professor na maior escola de Brasília na época, e quando cheguei lá, existiam 5 professores com nomes de Marcos, e 3 deles eram Marcos Antônio. E aí a pessoa falou assim, me arruma um nome aí que seja um nome diferente, e aí eu o homenageei, né? Só que o nome dele era Nelson Ragazzi, com um G só, e eu sou metido a besta, eu coloquei um segundo G para poder me diferenciar, e o meu Ragazzi ficou com 2 Gs e 2 Es. Eu sou casado há 32 anos de idade, minha esposa nunca me chamou de Marcos, né? Então, só de Ragazzi. E os meus filhos, eu tenho 3 filhos, os meus filhos ficaram com o Ragazzi no sobrenome. Anos depois, quando eu já acreditava que, de alguma forma, ele não se decepcionaria com essa homenagem, eu procurei e contei, e ele ficou muito emocionado. Em 2014, eu fiz uma palestra sobre a importância de um professor na vida das pessoas, e o convidei. E aí, quando eu terminei a palestra, ele não tinha entendido que era para ele, eu falei, professor, essa é para o senhor, por tudo aquilo que o senhor fez para mim, daquilo que o senhor, de alguma forma, contribuiu, às vezes até sem saber, mas foi muito significativo. Então, é isso que faz parte da vida. De alguma forma, a gente, no nosso caminho, encontrar pessoas e poder contribuir para que a vida delas faça sentido. Isso eu acho que é muito, muito legal. Professor, quero te agradecer em nome do Cinep MG. Creio que você enriqueceu muito o nosso evento, abrilhantou, encheu os olhos das pessoas que estavam lá. Infelizmente, eu não pude estar, mas eu quero depois assistir uma palestra sua, e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço essa parceria do Cinep. É muito interessante como que a gente pode crescer exatamente sendo parceiros, né? O Cinep, que é meu parceiro enquanto pessoa, o Cinep é parceiro do Bernoulli Educação e que é parceiro de tantas escolas tão importantes desse estado, que faz da educação um orgulho nacional. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Cinep, muito obrigado ao Winder e a toda a equipe, toda a diretoria, e parabéns por esse evento maravilhoso. Só tenho a agradecer por tudo e foi muito mágico. Não perca 2025, já está batendo aí na porta. 18º Encontro Mineiro de Educação. Pessoal, essa foi nossa última entrevista, infelizmente. Vocês receberam conteúdo de qualidade aqui, vão ficar salvos no nosso YouTube, podem conferir por lá. Nós vamos ficando por aqui, agradeço a sua participação, de quem está nos assistindo de forma online, agradeço a toda a equipe que nos amparou aqui, ao Pedro, ao Guilherme, e quem sabe até o próximo 18º Encontro Mineiro de Educação. Até a próxima, muito, muito obrigada.